Olá, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você vai ver esse vídeo. Hoje são 4 de janeiro, né? Como combinamos, começando às 20 horas e 28 minutos. E esse vídeo, essa gravação, na verdade, essa aula, essa masterclass, vai ser disponibilizada depois para um grupo seleto de alunos, ok? Então, se você está entre eles, se sinta privilegiado. Vamos começar a nossa masterclass, que traz 7 passos decisivos para você ingressar no mestrado em 2024. E claro, né, a gente começa o ano sempre cheio de promessas e tal, e como eu disse a vocês lá nos stories, 2 promessas minhas, elas são um pouco caras, no sentido de, um pouco não, bastante. A primeira delas é com a minha saúde, né, estou com alguns problemas de saúde, e decidi que eu vou melhorar a minha alimentação e, consequentemente, melhorar a minha saúde. E o segundo é o meu compromisso com vocês de celebrar esse ano a sua aprovação. Então, se você quer ser uma das pessoas que vai celebrar comigo a sua aprovação no mestrado em 2024, esse vídeo é para você, ok? Vamos lá? Primeira coisa, há algumas, normalmente eu chamo de alguns benefícios, né, que o mestrado ele traz. Dentre eles, eu trouxe alguns para vocês. E esses, por que eu começo essa nossa conversa, essa nossa aula, falando sobre dinheiro, né, falando sobre melhorar o salário? Porque a gente sabe que dinheiro não traz felicidade, mas ele traz facilidade. Principalmente para nós que somos da área da educação, nós temos muita dificuldade em pensar essa questão do dinheiro, de ganhar mais, de ter uma vida mais tranquila. A gente acha que se a gente fizer isso, a gente vai estar deixando a educação de lado, não tem nada a ver, tá? Nós podemos e devemos ser bem remunerados, porque nós fazemos parte da população que forma as demais populações, né? Fazemos parte deste grupo social que compõe a sociedade. E aí, dos principais benefícios que a gente pode ter do ponto de vista financeiro para o ingresso no mestrado é uma melhora de aproximadamente 40% na remuneração. Isso vai variar, tá, de área para área, dependendo da área que você atua. Às vezes, se você é de uma prefeitura ou de um governo estadual, vai depender essa questão aí do percentual, mas uma média geral, há uma melhoria de 40% do salário. Se essa melhoria ela não for exatamente um acréscimo do teu salário, ela vai se dar conectada com o próximo item que eu trouxe, que é a transição de carreira. E essa transição ela pode ser uma carreira dentro da carreira. Como assim? A carreira dentro da carreira é aquela sua atuação que já é, por exemplo, trazendo para o nosso contexto, que é o contexto da educação, aquela atuação sua que é na educação, você já trabalha na sala de aula, de repente com a educação básica, e o mestrado, ele vai te trazer a possibilidade de você ir para o ensino superior, ministrar aulas na graduação, dependendo do curso, até na pós-graduação, especialização principalmente. E também te abre outras portas, como você fazer palestras sobre temas específicos, você produzir conteúdo para a EAD, né? Então, assim, há uma gama de possibilidades que você pode agregar, na verdade, para que você some esse salário, né, essa melhora no seu salário, com, efetivamente, o complemento daquilo que você pode vir a fazer quando você for mestrado. E aí, claro, mestrado e doutorado ainda melhor, né? Outra coisa que acontece como benefício é você ser mais respeitado na sua área de atuação. Sandra, você está dizendo que o profissional que não tem mestrado, ele não é respeitado? Não, lembre que eu coloquei ali mais respeitado, tá?
Por quê? Porque quanto mais você vai crescendo na sua, vamos dizer, na escada de aprendizado, aí é um grau que é conferido, mas quanto mais cursos você faz, quanto mais você galga, né, esses espaços, a pessoa que te observa, seja seu aluno, seja seu colega, ele vai saber que você é uma pessoa que está investindo na sua própria educação, na sua melhoria enquanto profissional. E isso vai fazer total diferença no quesito do respeito. Quanto mais eu sei que uma pessoa estuda, que ela melhora a sua performance, não do ponto de vista apenas do que ela faz, mas também de como ela busca isso, né? Dos investimentos que ela faz de tempo. Gente, investimento em educação não é apenas dinheiro, tá? O investimento de tempo na educação, ele é muito superior ao financeiro, tá? Então, investir em educação é um investimento, investir em conhecimento de um modo geral, é o único investimento que ninguém vai poder tirar de você, tá? Então, invista sempre em você. Educação é aquele investimento que podem tirar tudo de você, mas o que você aprendeu fica com você, tá bom? Então, vamos lá. Atrelado a isso, a gente tem ampliar o nível de conhecimento. Quanto mais você estuda, mais conhecimento você tem. Sócrates dizia que quanto mais eu sei que não sei, né? Só sei que nada sei, cada dia mais sei menos. Por que ele dizia isso? Uma das explicações é porque quanto mais você aprende, mais você sabe que tem para aprender. Isso faz com que a gente não se encaminhe para a arrogância. Tá? Quando eu sei que tem muito mais coisas para aprender, e eu já aprendi um monte, então eu sei que eu não sou melhor do que ninguém, porque eu tenho um determinado conhecimento. Tá? Então, a ampliação disso, ampliar o nível de conhecimento, não só o conhecimento externo, mas também o autoconhecimento, faz com que eu tenha um olhar, né, para o outro, uma percepção do outro positiva também, né? E não somente depreciativa, não colocando aquela pessoa, visualizando aquela pessoa como inferior, certo? Uma outra possibilidade que você tem com o mestrado, e isso eu especificamente vivenciei, né? Eu vivenciei essas outras etapas também, mas essa para mim é muito cara, é muito querida, né? É mudar a sua realidade social, profissional e familiar. E o mestrado me proporcionou tudo isso, né? Eu sou oriunda de uma comunidade, para quem não me conhece, né? Eu ia me apresentar já, mas eu já vou me apresentar agora já. Sou oriunda de uma comunidade e na minha realidade social, fazer faculdade já era o máximo dos máximos. Então, quando eu ingressei como servidora pública, em 2004, em 2005, em 2005 eu ingressei como servidora pública, e pouco tempo depois, em 2007, eu já ingressei como mestranda. Então, assim, foi uma coisa conectada à outra, e eu achava que eu não podia participar de seleção, porque eu não conhecia ninguém, enfim, eu conto em outro momento isso. Mas o que é que mudou? A minha condição financeira, e aí por isso que eu comecei nessa nossa conversa lá pela remuneração, porque isso vai reverberar literalmente na sua remuneração, no seu financeiro. Isso vai fazer com que você tenha mais facilidades. Então, a partir do meu ingresso no serviço público, do meu ingresso no mestrado, eu pude conceder uma vida melhor para minha mãe. E nessa época morávamos apenas eu e ela. E no cômputo geral, eu consegui trazer não somente para o respeito, né, profissional. As pessoas começaram a me olhar de uma forma diferente, a respeitar mais o meu trabalho, porque eu tinha um conhecimento de pesquisa e tal. E também consegui mudar a realidade familiar, porque eu trouxe, entre aspas, acabei influenciando os meus irmãos também a virem para a faculdade. Porque, apesar de eu ser a caçula de 4 irmãos, eu fui a primeira a ingressar no mestrado, na universidade, né? Lá em 97. E 98, na verdade. 97 eu fiz o vestibular. Sou antiga, na minha época ainda tinha vestibular, 2 fases, enfim. E aí, hoje, os meus 3 irmãos também são graduados,
né, já com pós e tal. Então, a ideia de você pensar que o financeiro, ele não é apenas por ele mesmo, ele reverbera numa série de outras questões, faz com que você olhe para essa sua melhoria financeira com outros olhos. Não é simplesmente você ter mais dinheiro, mas é o que você pode fazer, que pessoas você pode ajudar, como você pode melhorar a vida sua e a vida da sua família e das pessoas do seu entorno, certo? Você, claro, vai contribuir para a ciência, porque você vai escrever, você vai construir o conhecimento. Se for um mestrado profissional, você vai gerar um produto real. Se não for um mestrado acadêmico, você vai produzir um conhecimento que acaba reverberando nos outros tipos de mestrado, né? Então, não tem como a gente não se sentir importante, porque a gente está contribuindo também para a ciência de uma forma mais efetiva. A educação básica, ela produz conhecimento, a graduação também, mas é na pós-graduação que a gente percebe isso de uma forma mais efetiva, certo? E estudar em instituições públicas gratuitamente. E aí, por que eu trouxe isso? Há pouco tempo, algumas semanas, eu tive um relato de uma pessoa de Moçambique, país africano, do continente africano, que a educação pública lá é paga. É mais barata do que a educação privada, mas é paga. E ele vivia numa situação muito, muito pobre, de baixa escolaridade dos pais, baixa remuneração familiar, e a mãe fazia um esforço assim, hercúleo, sabe, para conseguir fazer com que os filhos estudassem. E ele, com 15 anos, descobriu, pelo nome dele, né, a mãe contou a história, que o nome dele tinha uma pessoa ligada ao Brasil, e ele descobriu, começou a pesquisar sobre o Brasil e descobriu que o Brasil, além de ser um país grande, continental, bonito, não sei o que lá, tinha educação pública gratuita. Ele disse, eu quero ir para o Brasil. Né? E hoje ele está aqui no Brasil, concluiu o ensino médio na modalidade de jovens e adultos, né? E aí ele aspira agora a ir para o ensino superior, vai fazer Enem e quer estudar, e o sonho da mãe dele, ele quer realizar muito mais pela mãe, mas ele também quer, né? E ele quer ser professor, ele quer fazer pedagogia ou alguma licenciatura. E o sonho dele é realmente dar esse canudo para a mãe dele, né? E ele já conseguiu, vindo para o Brasil, trabalhando até num emprego não muito, que não remunera muito bem, mas ele falou que o real lá vale muito mais do que o dinheiro local. Então, trouxe esse exemplo só para mostrar que em vários países, parte da educação pública ela também é paga. Então, o Brasil tem essa educação pública gratuita, laica, e que a gente busca que seja de qualidade. Então, não admito que ninguém diga Brasil, a educação não presta. Eu sou fruto da escola pública, fui aluna e hoje sou professora da escola pública. Então, eu não posso olhar esse espaço e não defender não somente a sua existência, como a sua amplitude, né, para que mais pessoas tenham acesso, mas também, claro, olhando o que não está bom para melhorar. Mas quando alguém está morrendo, a gente não chega lá. Quando alguém está morrendo, não. Quando alguém está com dificuldade de saúde, a gente não chega lá para matar. A gente procura o remédio para ajudar essa pessoa, identifica as causas para poder tratar. É assim que a gente faz com a educação também. Beleza? Então, se você quer melhorar a sua remuneração, fazer transição de carreira, ser mais respeitado, ampliar seu nível de conhecimento, mudar a sua realidade social, familiar, profissional, se você quer contribuir com a ciência, se você quer estudar em instituições públicas gratuitamente, o meu convite para você é que você esteja conosco, não somente aqui, mas seguindo as nossas redes sociais, o nosso também Instagram, que é também Comunidade Aprovada, e aí vocês podem ter acesso a conteúdo gratuito, de qualidade, que a gente procura conceder, né, fornecer, aliás, esses conteúdos de uma forma assertiva, né? E aí é o arroba, para que vocês possam acompanhar, ok?
E aí, eu ia fazer essa pergunta, né? Quem é a professora Sandra Silva, para poder responder para vocês. Mas a professora Sandra Silva é uma professora apaixonada pela educação e que tem como objetivo de vida influenciar as pessoas por meio da educação. E dentro desse objetivo, eu tenho outros micro-objetivos. E um deles é fazer com que mais profissionais, em especial professores, porque eu também sou professora, cheguem à universidade pública, gratuita e de qualidade, por meio do ensinamento que a gente traz, né? Por meio da orientação que a gente faz. E eu digo isso porque em 2006, quando eu fiz a minha primeira seleção de mestrado, a gente não tinha internet, quer dizer, tinha, mas não com essa facilidade que a gente tem hoje. Eu não tive ninguém que chegasse para mim e dissesse como era fazer um projeto, qual a diferença de um mestrado acadêmico para o profissional, como é que escreve um projeto, nada disso. Então, tudo eu tive que aprender na marra, né, praticamente sozinha, com a ajuda de uma ou outra pessoa, assim, que a gente ia perguntando, mas muita coisa eu aprendi com muita dor, com muito sofrimento. E uma das minhas missões realmente é trazer isso de uma forma leve para vocês. Tanto que lá no nosso Instagram está lá, né, a transformar professores em mestres e doutores sem precisar morrer no processo. E aí, quando a gente sabe como chegar, a gente vai trilhando o caminho da forma correta e evitando os sofrimentos desnecessários, ok? Então, vamos lá. Esse é um pouquinho, né, quem sou eu. Sim, é importante eu falar para vocês que a minha formação, ela começa na licenciatura em História, depois eu fiz uma especialização em Linguística, vinculada à língua espanhola, depois eu fiz o mestrado em Educação e o doutorado em Educação. Tenho experiência já na área de orientação para mestrado e doutorado há mais de 10 anos e já tenho aí acho que uns 15 anos já de sala de aula, aliás, 18 anos de sala de aula na educação básica e no ensino superior eu leciono desde 2004. Então, estou fazendo 20 anos de ensino superior esse ano. Eu tenho um pouquinho de chão aí para compartilhar com vocês, certo? Então, vamos lá. Antes da gente ir para os passos, eu queria falar para vocês que eu tenho uma mentoria que leva, né, ajuda os professores a chegarem de uma forma mais assertiva. E essa mentoria tem autoconhecimento, eu digo que é a mais completa, porque começa com autoconhecimento. Né? E quando a gente se conhece, quando a gente sabe o que a gente quer, a gente consegue traçar o nosso percurso de uma forma assertiva. Quando a gente não se conhece, a gente acha que não conseguiu aquilo ali porque a gente é incompetente, ou porque é preguiçoso, né? Então, a mentoria, ela começa no processo de autoconhecimento, com ferramentas que são usadas para que você possa identificar pontos fracos, fortes, para que você reforce os pontos fortes e enfraqueça, do modo ao contrário, os fracos, né? Fortaleça esses pontos fracos e fortaleça ainda mais os pontos fortes, ok? Então, aí tem um erro ali, benefício de mestrado, faltou, não é? A precificação, a gente também orienta a precificação e a escolha do mestrado, a gente também orienta as etapas, a gente tem orientação sobre currículo Lattes, né? Tem alguns bônus, né, que não tem em nenhum outro lugar, só tem aqui na mentoria Aprovar, que é o nome da nossa mentoria. Aprenda Nunca Mais Esqueça, ganhe 4 horas por dia, e outros benefícios que a gente tem, outros bônus que a gente tem, inclusive, tanto a questão do Lattes, quanto a questão também da apresentação dos trabalhos, como é que você pode se sair bem. E essa apresentação de trabalhos, é um bônus que a gente tem, que orienta você tanto para apresentar um trabalho no congresso, quanto também para fazer a defesa do seu projeto na seleção, tá bom? E aí, vamos falar especificamente de cada um dos 7 passos que são decisivos para você ingressar no mestrado em 2024. E
Antes de falar desses passos, eu queria só pedir para que você prestasse atenção realmente em cada um deles e começasse a fazer perguntas a você mesmo. Como é que eu estou em relação a esse passo? No final, eu vou trazer uma orientação para o que você vai fazer com essa pergunta, tá? E como eu valorizo o seu tempo e o meu tempo também, nossa aula vai ser curta, objetiva, tá? Mas ela vai ter muito valor. Você vai ver que o que a gente está entregando aqui tem muito valor e acredito, tenho certeza que você vai aproveitar bastante, certo? Vamos lá. O primeiro passo é a antecipação. E o que é esta antecipação? A antecipação é quando você precisa de algo, e o que eu vou trazer para vocês, esses passos que eu vou trazer para vocês, eles estão organizados de forma a vocês fazerem uso deles na perspectiva do mestrado, mas ele pode servir para qualquer projeto que você pensa na sua vida. Aí vocês vão ver por que eu estou dizendo isso. A nossa proposta é método aprovar projetos de pesquisa e de vida, porque você não vive e depois pesquisa, ou pesquisa e depois vive. Tudo é feito ao mesmo tempo. Então, a antecipação, ou seja, se colocar no lugar de olhar para frente, olhar de uma forma, como se fosse uma prospecção, né? Uma das etapas do mestrado é o projeto. E o que é um projeto? O projeto é você estar aqui, mas você olhar adiante. Eu quero projetar, eu quero lançar para frente, eu quero lançar um olhar para frente. Então, quando eu antecipo, é como se eu parasse e dissesse, antes de dar 2 passos para frente, eu vou dar um passo atrás. Por quê? Eu dou um passo atrás, eu tenho uma visão melhor do todo, tá? E essa antecipação, ela está diretamente relacionada a você, quando você dá esse passo para trás, aparentemente é algo, não, mas eu vou parar, Sandra, eu vou parar para ver se tem os meus concorrentes, eles estão já na linha de frente e tal, e você dá um passo para trás, entre aspas, você vai olhar, essa antecipação é isso, você vai olhar quais são as possibilidades que você precisa, quais são as perspectivas, perdão, as prospecções, né? Que você precisa fazer, o que é que você precisa fazer para que efetivamente você tenha êxito. E no caso aqui do mestrado, eu vou citar só alguns exemplos. Primeira coisa da antecipação, se eu quero ingressar no mestrado em 2024, o ideal era que eu já estivesse pensando nisso em 2023, mas eu não pensei. Então, eu começo a pensar hoje, não é amanhã, não é daqui a 3 meses, não é daqui a 1 ano. Não é quando abrir o processo seletivo. Quando eu recebo um aluno, normalmente, para orientação, ele chega para mim e fala assim, Sandra, eu queria que você me auxiliasse e tal. Aí eu falo assim, para quando é o mestrado, encerra daqui a 10 dias a inscrição. Eu não tenho nada do projeto. Aí eu falo, aí você complica, porque eu não sou mãe Sandra, não faço, me pague. Não tenho contatos imediatos do 13º grau para fazer um milagre nesse sentido. Eu até creio em outros sentidos, mas nesse não. Por que eu não creio nesse? Porque isso é algo que você pode fazer. Eu acredito no milagre sobrenatural daquilo que você não pode fazer, mas o que você pode fazer é para você fazer. Então, primeira coisa, eu vou olhar quais são as possibilidades. O que é que eu sei, o que é que eu não sei. Eu sei fazer um projeto, eu não sei fazer o projeto. Eu sei o que é que cai, eu não sei o que é que cai. Então, eu vou começar, a antecipação, ela é a primeira fase, digamos assim, do autoconhecimento. Quando eu me antecipo, eu paro e analiso o que é que eu preciso. Então, eu vou consultar um edital, no caso do mestrado, eu vou consultar 2 ou 3 editais, eu vou verificar quais são as universidades que eu posso ir, eu posso pensar, eu tenho dificuldade na escrita, então eu vou procurar um professor, alguém que trabalhe com orientação, pode ser Sandra Silva,
que possa me orientar nisso aqui. Ah, não, eu sou muito boa na escrita, eu estudo muito bem, mas eu preciso de ajuda com o currículo Lattes e com a escrita do projeto, especificamente a parte de metodologia. Então, você precisa olhar qual é a sua dor, qual é a sua necessidade. Antecipar-se é olhar para aquilo ali, não com desespero, mas com clareza. Você se antecipa. Eu sempre digo, que é um ditado aí que todo mundo conhece, quem se antecipa bebe de água limpa. Quem se antecipa chega na frente dos concorrentes. Quem se antecipa consegue fazer uma seleção antes, durante e depois, sem ter uma crise de pânico, sem ter uma crise de ansiedade. Ok? Então, se você quer efetivamente ingressar no mestrado, essa é a minha principal orientação para você. Antecipação. Ah, mas são 7 passos. São. Mas sem esse, todos os outros caem por terra. Tenha foco nesse que você consegue fazer todos os outros. Ok? Próximo passo. Produtividade. Produtividade é diferente de ocupação. Ser produtivo é diferente de ser ocupado. Produtivo é quando eu faço mais coisas com menos energia. É quando eu consigo dar conta de leituras, e aí vamos trazer para a nossa aula especificamente aqui, quando eu consigo ler 2 ou 3 livros num mês, mas eu consigo ler esse livro com assertividade, com foco. É melhor ler 2 livros no mês, que vai me direcionar para o mestrado, do que ler 10 e não saber o que eles dizem, ou não estudar de forma adequada. Né? A gente tem, inclusive, um bônus que a gente dá em alguns momentos, ele é vendido, mas a gente disponibiliza gratuitamente em alguns momentos, que é justamente como você aprender, estudar algo e nunca mais esquecer. Isso é um processo de produtividade. Na mentoria, quando a gente traz ganhe 4 horas por dia, é um passo de produtividade. Eu posso passar o dia cheia de compromissos, cheia de muita coisa, e às vezes acontece isso comigo. Eu penso que eu estou fazendo, mas eu não estou fazendo. Quando eu termino o dia, termino o dia com aquela sensação de que não fiz nada. Não sei se já aconteceu isso com você, mas isso é porque naquele dia eu não fui produtiva. Naquele dia eu fui ocupada. Naquele dia eu tinha muitos ruídos que estavam interagindo dentro e fora de mim e fizeram com que eu acabasse me perdendo, sendo ocupada e não sendo produtiva. Então, a produtividade para o estudante que está a caminho do mestrado, ela é fundamental, porque você consegue ganhar, entre aspas, mais tempo no seu dia. E o outro bônus é ganhe 4 horas por dia. Como é que você pode fazer isso? Então, ser produtivo é diferente de ser ocupado. Ser produtivo é fazer mais, gastando menos tempo e despendendo menos energia, para que você possa, além de dar conta do seu trabalho, você também dar conta dos seus estudos. Porque de nada adianta você chegar ao mestrado e chegar lá e ter um piripaque, ter um problema de coração, ter uma crise de ansiedade, síndrome do pânico, etc. Tá? Então, primeiro, antecipação. Segundo, produtividade. Terceiro passo, resolução. Algumas pessoas podem achar que resolução era para estar antes de todo mundo. E por que ela está aqui? Porque para eu saber o que eu quero, eu preciso, primeiro, me antecipar, me autoconhecer, saber como é que eu sou produtivo, como é que eu sou ocupado, para poder decidir. Né? Resolução é resolver o que eu quero. Ser resoluto é saber exatamente o que você quer. Então, os passos aqui, eles vão se complementando, porque um vai trazendo complemento, não somente complemento, mas um vai dialogando com o outro. Então, ser resoluto é você saber o que você quer. Eu quero ingressar no mestrado em 2024. Outra coisa é, eu quero ingressar no mestrado. Quando? Não sei. Tem uma frase que eu uso muito, que é,
você tem um desejo pelo mestrado ou você tem uma vontade que dá e passa. Porque quando é desejo, arde de forma que aquilo ali não sai da sua cabeça, nem do seu coração. Tudo que você olha, parece que tem a palavra assim, mestrado, mestrado, mestrado. Né? E aí, de repente, você descobre, conhece a professora Sandra Silva e fala, caramba, eu estava doido para fazer mestrado. Mas é porque você já resolveu no seu coração que você quer aquilo. Mas é um desejo. Se for só uma vontade que daí passa, você não vai ter data. Resolução é quando você toma uma decisão, você tem um compromisso com você. E aí a gente ajuda também para que você tenha data. A gente, na nossa formação, na nossa mentoria, a gente orienta para que você saiba como definir datas para os seus passos, para cada um desses passos, ok? O quarto passo é a objetividade. A resolução, ela vai trazer um pouco de clareza para o que você quer, você vai saber, eu quero isso, mas a objetividade, ela vai te ajudar a você definir micro passos ou micrometas para você atingir aquela sua resolução. Porque não adianta você dizer, eu quero fazer mestrado, mas você, ai, arde no meu peito, tá, beleza, não é uma vontade que daí passa, mas você não tem clareza nem de quando, nem o que você precisa para fazer. Se é o que é que você precisa, não tenho a mínima ideia. Eu sei que eu quero. Isso não vai levar você a lugar nenhum. Então, quando você se antecipa, quando você analisa como é que você está sendo produtivo, se você está sendo produtivo ou simplesmente pegando seu tempo e jogando fora, né? A produtividade está também, né, como o segundo passo que a gente trouxe, está conectada a como você usa o seu tempo. E às vezes eu também me pego só, né, rolando lá o feed do Instagram. Tem uma pesquisa da neurociência que ele diz que quando você faz isso foi o Pedro Calabresa, eu vi um vídeo dele, e ele diz exatamente isso, que quando você vai dormir e você passa ali 1 hora, 2 horas, só passando aquele feed, você tem uma descarga de dopamina do seu corpo, ou seja, uma parte importante dos nossos... do nosso funcionamento físico, orgânico, ele já vai estar comprometido para o dia seguinte. Então, esse ato que você faz no dia anterior, ele vai te levar no dia seguinte a ficar mais cansado, a se sentir menos disposto para fazer as coisas, até as coisas mais simples. Então, a objetividade, ela vai te ajudar nessa questão da produtividade. O que é que eu estou fazendo? Será que isso me aproxima ou isso me afasta daquilo que eu estou como foco? Tá? Ser objetivo é não somente resolver, né? Ser resoluto, resolver o que quer, mas é quando eu quero e quais são os passos que eu vou definir, traçar, quais são os micropassos que eu preciso ajustar, não somente dar, mas deixar de dar, né? Para o que é que eu preciso deixar de fazer para conseguir o meu objetivo. Então, a objetividade é, vamos dizer que é a parte que vai me trazer mais clareza. Porque quando a gente está trabalhando isso dentro da mentoria, a gente traz estratégias. Cada passo desse é um passo da mentoria e a gente traz estratégias para que vocês alcancem essa clareza, esse trilho, assim, sabe, os dormentes, os trilhos do trem, pronto, você fica ali e siga, porque o trem, ele não para, ele não tem curva, ele vai direto, né? E ele só para no lugar certo. Então, é assim que a gente quer que você seja, ok? O quinto passo é a versatilidade. O que é isso? A versatilidade é você poder. Primeiro você se autoconhece, depois você vê o que é que está atrapalhando ali na produtividade, depois você resolve o que quer, objetivo, é assim, é assado, eu quero esse mestrado e não esse, a objetividade vai te ajudar nisso. E a versatilidade é, beleza, definir aqui que eu quero um mestrado na área de educação.
mas qual efetivamente é a área de educação que eu vou atuar, que eu vou fazer uma pesquisa. Essa versatilidade vai permitir que você olhe não somente para a sua área de formação. Por exemplo, eu fiz um mestrado, eu fiz uma graduação em História, mas o meu mestrado não foi em História. Por quê? Porque eu descobri, eu percebi no meu dia a dia, ali na atuação, que eu já entrei no mestrado 2 anos depois que eu estava em sala de aula, na verdade, que eu estava em sala de aula no serviço público, porque eu já era professora desde 2001. A minha primeira sala de aula foi em 2001, ensinando espanhol, depois, em 2004, ensinando no ensino superior, na Universidade Federal de Pernambuco, e em 2005 eu entrei na educação básica. Então, eu tive mais ou menos meio ao contrário, né? Começo nas línguas, vou para o ensino superior, depois eu volto para a educação básica, e hoje eu transito na educação básica e no ensino superior com história e disciplinas pedagógicas, né, nas licenciaturas. E aí, o que é que acontece? Se eu tivesse olhado para a minha formação, eu tinha ido para o mestrado em História. Mas o que é que eu olhei? Eu olhei o que é que me tocava, o que é que me despertava interesse. Então, essa versatilidade que a gente traz no passo 5 é você olhar para a sua área de interesse e dizer, por que não? Né? Por exemplo, você é formado em letras. Por que não trabalhar não somente com coisas específicas da linguística, semiótica e tal, mas por que não trabalhar com alguma coisa que conecte história com língua portuguesa, por exemplo? Então, eu posso ir para a literatura, né? Por exemplo, história. E aí, por que eu falo isso? Na minha experiência pessoal, a minha versatilidade ela se deu quando eu escolhi estudar educação feminina, educação de mulheres. E aí, na minha cabeça, ainda não estava tudo muito claro, eu fui para o professor e falei assim, professor, eu queria fazer isso, história, mas eu quero investigar isso. Ele falou, não é história, é educação. Aí eu, educação? Mas aí na minha cabeça, né, eu pensava que a educação investigava só a questão do ensino propriamente, de sala de aula e tal. Aí ele falou, não, também investiga história, tem uma linha de pesquisa chamada História da Educação. E aí eu fui para a História da Educação. Então, eu olhei aquilo que eu gostava, letras, eu já tinha feito uma pós em linguística, e eu sou apaixonada por língua portuguesa e língua espanhola. Uma outra vertente minha, que era a própria história, que eu gostava muito, e a outra investigação que eu comecei a anseiar, né, desejar, era justamente a questão do pouco espaço que as mulheres ocupavam na universidade, né? Não na universidade apenas, assim, mas foi na universidade que eu comecei a perceber isso. E aí, uma das coisas que me fez perceber foi porque eu tinha apenas, eu acho que no semestre, a cada 2, 3 semestres, eu tinha uma professora mulher. Os demais eram homens. Isso começou a me incomodar, no bom sentido. Por quê? E aí, quando eu fui para a história ver, foi que eu fui entendendo os processos históricos. E aí eu consegui fazer uma junção das 3 coisas que eu gostava: educação, história e línguas, porque eu fui identificar como é que os impressos educavam essas mulheres. Primeiro eu ia pesquisar uma coisa vinculada a professores, mas aí a gente fez um ajuste de rota e fiquei com os impressos. Então, essa versatilidade, esse passo 5 não se atenha apenas à sua área de atuação. Observe outras possibilidades. Observar outras possibilidades não quer dizer abandonar o que você já sabe. Quer dizer casar paixão, o que você gosta, com aquilo que você, com parte daquilo que você já estudou. Então, a gente traz, né, na formação, a gente traz estratégias de como você fazer esse casamentozinho. Como é que eu vou juntar a língua, história e mulheres, né? Como é que eu vou fazer isso? É a parte da paixão. A versatilidade tem a ver com paixão e tem a ver também com o que você estuda, o que você já sabe, tá? Então, versátil é aquele que consegue
fazer uma coisa nova, né, a partir de coisas que ele já tem dentro de si. Então, é uma pessoa versátil, ela faz muitas coisas, e você fala assim, cara, como é que fulano consegue fazer isso? Porque ele é versátil, tá? É nesse sentido a nossa orientação de versatilidade. O sexto passo é a autoconfiança. E por que eu trago a autoconfiança como o passo 6, né, que poderia até ser o primeiro passo? Mas por que lá eu trago antecipação? Porque quando você vai fazendo tudo isso, você chega no passo 6, que é a autoconfiança, e você pode olhar para você e dizer, eu consigo. Porque eu já olhei o que eu poderia antecipar, eu já olhei onde é que eu sou produtivo e onde é que eu sou apenas ocupado. Né? Eu já olhei a questão da resolução do que eu quero realmente. Eu já vi a questão da objetividade. Eu já vi a questão da versatilidade. Então, se eu já vi isso tudo, eu tenho certeza que eu consigo. E sabe por que você consegue? Porque tudo é impossível até que alguém faça. Talvez ingressar no mestrado para você seja algo impossível, porque talvez na sua família ninguém ingressou. Para mim também era impossível, aparentemente. Até o momento que eu tomei a decisão de testar. Vai que dá. E deu. Então, no momento, há quase 20 anos, que não tínhamos esse acesso que a gente tem, essas milhões de possibilidades que a internet nos dá. Não tinham pessoas que pudessem me dar essa orientação que eu estou dando para vocês. Né? Nem paga tinha, nem paga, diria gratuita, né? Não tinha de forma alguma. E aí, o que acontece? Eu começo após a tomada da decisão, né, eu começo a verificar que é possível, que há um caminho, e quando a gente descobre esses passos, a gente fala, caramba, é uma questão de tempo. Eu aprender a jogar o jogo. E aí eu estou falando de jogo, não porque é algo que é segredo, não. É aprender a jogar o jogo como a gente aprende o jogo de tanta coisa na vida. Quando você vai fazer uma seleção para um trabalho, você não sabe que tem que ir vestido assim, que tem que se comportar de tal forma, que você vai participar de uma dinâmica de grupo, que você vai fazer, às vezes, um texto escrito, que você, dependendo da função, que você pode ser convidado a digitar um texto. Então, é saber quais são os passos que você precisa dar dentro dessa estrutura, desse caminho, que é que eu preciso saber para trilhar de forma assertiva. Então, eu preciso acreditar que eu posso. E acreditar que eu posso não me faz ser melhor do que ninguém. Só me faz acreditar que eu posso. Só me faz saber que eu tenho dentro de mim uma convicção que me faz saber que se eu trilhar o caminho certo, se eu seguir quem já trilhou esses passos, provavelmente eu vou ter provavelmente não, com certeza o meu sofrimento vai ser muito menor, talvez ele nem exista, né? E eu vou, como é que a gente diz? Eu vou derrubar pontos, ou seja, eu vou trazer atalhos para mim. E esses atalhos não são formas assim, porque vai contar uma coisa que é diferente, não. É porque quando você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. Né? A Alice, né, do País das Maravilhas, ela pergunta ao gato, né, qual é o caminho que ela deve seguir, né? Aí ele fala assim, para onde você quer ir? Ela diz para qualquer lugar. Ele diz, então, qualquer caminho serve. Se eu não tenho clareza para onde eu quero ir, qualquer caminho serve. Mas quando eu tenho clareza, quando eu sei para onde eu quero ir, eu preciso trilhar esse caminho com alguém que já trilhou. Então, é também uma autoconfiança, ela também está atrelada à percepção de que eu não posso, muitas vezes, sozinho. Se eu conseguir sozinho, massa. Mas talvez eu não consiga sozinho. Então, eu tenho que me cercar de pessoas que acreditem em mim, e isso está diretamente relacionado ao seu convívio. Nós somos a média das 5 pessoas com as quais a gente mais convive, tá? Então, a gente também orienta como você fazer isso dentro da sua família, do seu rol de amigos, sem TBO, né? A gente orienta isso também na mentoria, porque você, às vezes, precisa
se blindar em algumas situações, mas a autoconfiança, só para a gente finalizar esse passo, ela está diretamente relacionado à certeza que eu tenho daquilo que eu quero. Eu desafio você a parar agora e pensar, quais são os momentos em que eu fico hesitante, né? Eu vou, não vou, é quando eu não tenho a autoconfiança. É quando eu acho que eu não vou dar conta, é quando eu acho que tem uma historinha que eu escutava quando ela era criança, que o menino queria ir para a rua, né? A mãe mandava ele comprar alguma coisa, ele falava, tem um leão lá fora, tem um leão lá fora. Mas não era lá fora, era dentro dele. Era a autoconfiança dele que era mínima. Então, o medo do desconhecido fazia com que ele já criasse um leão. Podia ser um ratinho, podia ser uma barata, podia ser uma rã. Mas para ele era um leão. Então, a autoconfiança, ela não é a ausência do medo. O medo, muitas vezes, ele é benéfico. Né? Historicamente, na evolução humana, o medo nos ajuda até hoje a nos mantermos vivos. Eu tenho medo de botar a mão na boca de um leão. Ele vai comer minha mão. Então, eu não faço isso. Mas esse medo ele não pode ser paralisante. Ele não pode me impedir de fazer coisas que eu quero. E que eu sei que se eu trilhar o caminho adequadamente, eu consigo. E aí eu digo para vocês, se quiserem conhecer minha história, tem uns vídeos lá no canal, vocês podem ouvir, assistir. E aí vocês vão perceber que eu sou uma pessoa comum, como qualquer outra pessoa, talvez com muito menos probabilidade, talvez não, com certeza com muito menos probabilidade de dar certo do ponto de vista educacional, né, de crescer, e hoje eu sou doutora em educação, professora substituta, já fui substituta 3 vezes da Universidade Federal de Pernambuco, hoje eu sou professora formadora da Universidade Aberta do Brasil, vinculada ao UFPE, já fui aprovada em concursos públicos para o ensino superior, atuo como formadora de professores na educação básica, enfim. Eu tenho uma carreira há mais de 20 anos que me mostra que o que eu quiser fazer, se eu souber como, ou estiver disposta a aprender, eu consigo. Coisas humanas, claro. Né? O sobrenatural a gente deixa para Deus, mas o humano a gente corre atrás. Né? Então, a autoconfiança ela precisa fazer parte da sua jornada rumo ao mestrado. E, por último, essa palavrinha aí, que é muito, 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 muito difícil para, muitas vezes, a gente trazer para a gente, né, é a responsabilidade. E aí a responsabilidade está vinculada a dois outros aspectos. Um é a autorresponsabilidade e o outro é a responsabilização. Responsabilidade e autorresponsabilidade, eles caminham juntos. Por quê? Quando eu me responsabilizo por algo, eu vou tomar decisões mais assertivas. Quando eu me comprometo, não, isso aqui está sob a minha responsabilidade. Eu estou dizendo a todo mundo, ó, o que tiver a ver com isso aqui, pode deixar que eu faço. E se eu não souber fazer, pode deixar que eu vou procurar quem é que pode me ajudar para me ensinar isso aqui, ou como é que eu posso aprender. Se o seu chefe chega para você e fala assim, Pedro, está na sua responsabilidade organizar a festa de final do ano. E você tem algumas habilidades, você tem todas. E você sabe que para o seu chefe, aquela responsabilidade que ele lhe deu, ela é fundamental, porque ele vê com muito bons olhos a pessoa que se dispõe a fazer aquilo. E aí você tem 2 caminhos, ou negar e dizer, não, não quero, ou dizer, beleza, chefe, agora eu vou precisar de ajuda. Então, você está assumindo a responsabilidade. Você está tendo autorresponsabilidade, porque você sabe que vai ter coisas que vão depender única e exclusivamente de você, mas, ao mesmo tempo, você está tendo responsabilização, que é, eu estou respondendo por essa atividade aqui, mas eu não estou fazendo sozinho. Eu posso e devo pedir ajuda. Eu posso e devo contar com a colaboração dos colegas. Mas eu sei que
quem vai dar conta disso aqui, principalmente se der errado, é a minha cabeça que vai estar ali na guilhotina, né? Espero que não, por favor. Mas a responsabilidade, por que eu coloquei ela como último? Porque de nada adianta todos esses passos se você não tiver responsabilidade com você. Responsabilidade de trilhar o caminho que você quer, de melhorar o seu salário, de melhorar a vida da sua família, de melhorar a vida dos seus filhos, né, se você tiver filhos, do seu esposo, da sua esposa, né, das pessoas com as quais você convive, e da sociedade como um todo. A responsabilidade aqui, ela não está atrelada apenas a você, é uma responsabilidade também com o outro, porque quando você escreve um texto, quando você produz um conhecimento, você também está auxiliando a ciência, você está auxiliando a sociedade de um modo geral, ok? Então, esses 7 passos aqui, eu quero que você, lembra que eu pedi para que você pensasse lá atrás, o que é que você, como é que eu estou em relação a esse passo, antecipação, produtividade, resolução, objetividade, versatilidade, autoconfiança e responsabilidade, né? Como é que eu estou no âmbito desses aspectos aí, desses passos que eu particularmente acho que eles são indispensáveis para você ingressar no mestrado. E aí, não só no mestrado, como eu disse no começo, qualquer projeto que você faça da sua vida, seja uma viagem, seja ter um filho, seja construir uma casa, enfim, qualquer projeto que você se dispõe a fazer, tá? Então, vem agora uma perguntinha para você, tá? Qual desses passos você vai colocar em prática hoje? Aí era uma interrogação, tá? Tem uma exclamação, mas é uma interrogação. Qual desses passos você vai colocar em prática hoje? Quando você terminar de ver esse vídeo, você vai ver, eu quero começar nessa sequência, pode alterar a sequência, não tem problema, desde que você não deixe de dar um desses passos hoje. Eu vou me responsabilizar pelo meu projeto de ingresso no mestrado, pela minha aprendizagem, eu vou me responsabilizar, eu vou analisar minha produtividade, como é que está sendo, o tempo que eu estou perdendo, eu vou analisar se eu estou me antecipando ou não, se eu estou deixando tudo para a última hora, se eu deixo para olhar o edital quando ele já está ali publicado, meu problema é autoconfiança, então como desenvolver mais autoconfiança, né? E a pergunta é, qual desses passos você vai colocar em prática hoje? Não deixe para amanhã, comece hoje. Quem se antecipa bebe água limpa, quem se antecipa sai na frente da concorrência, quem se antecipa consegue realizar os seus objetivos. Então, não faça com que o tempo que você despendeu aqui e com o tempo que eu também ofertei para você aqui, não permita que ele tenha sido em vão, mas faça com que ele tenha tido uma validade para você. E eu tenho certeza absoluta, se você seguir esses passos, você vai conseguir ingressar no mestrado. E, claro, se precisar de ajuda com qualquer um deles, a nossa mentoria, ela te auxilia nesse processo. Tá? E, como eu falei no início, a gente vai deixar uma proposta para vocês, que eu falei que iam ser 24 horas, mas eu vou colocar para 48 horas, tá? Que é você você ter acesso a uma formação com algumas ferramentas que a gente usa e cada um desses passos eles serem transformados em passos efetivos. A gente vai trazer ferramentas para vocês. É uma parte, tá, gente? Não tem como fazer isso com a mentoria completa, mas a gente vai fazer isso. Temos apenas 10 vagas, tá? E aí vai ser quem der o ok para a gente, tá? Vão ser 10 vagas para essa proposta. O que será essa proposta? São 7 encontros, em 7 semanas, ou um pouco menos, aproximadamente, acho que entre 5 e 8 semanas, porque vai depender dos dias que a gente vai começar ainda esse mês de janeiro.
São 7 encontros, e cada um desses encontros a gente vai trazer esses passos, e esses passos esmiuçados para que vocês possam ter clareza e colocar em prática, em ação, tá? Com ferramentas para vocês colocarem em prática. É mais ou menos 1 hora e meia de aula, tá? São aulas exclusivas, elas não são aulas abertas, elas são aulas exclusivas para quem quiser, né, tiver interesse, e cada uma delas vai custar apenas R$20. Gente, R$20 não é nem um lanche. Essa semana eu fui comprar um lanche para mim, para o meu esposo, e o mais barato que tinha, tipo, 2 sanduíches e um refrigerante, era R$29,90. Então, você vai ter acesso a conteúdo de qualidade por R$20 cada uma dessas aulas. Sandra, eu tenho que fazer todas? Não. Você vai fazer a que você achar que é mais interessante para você. Sandra, eu posso fazer todas? Deve. Porque cada uma vai complementar a outra, tá? Então, elas são independentes, mas, ao mesmo tempo, elas são relacionadas, como a gente falou hoje aqui, tá? Então, esse valor de R$20 por cada aula, né? No caso, são 7 aulas, fica R$140 para quem quiser todas as aulas, ou você pode também adquirir essas aulas uma por uma, né? Vai ser nessa ordem que a gente apresentou aqui, só que quem adquire as 7 aulas, além das aulas, ela vai ter também a gravação dessas aulas por 90 dias, para rever. Não posso deixar um ano, porque se eu deixar um ano, você diz que vai ver, você não vê nenhum, tá? Então, quem adquirir todas as aulas vai ter 3 meses de acesso às gravações, ok? Quem adquirir só uma aula só vai ter acesso ao dia ao vivo da aula, tá bom? Não tem acesso à gravação. Quem adquire individualmente só tem acesso ao dia da aula. Quem adquire o conjunto, né, o combo, tem acesso por 90 dias. 90 dias, que eu digo, é a partir do final da última aula, você tem mais 90 dias, ok? E aí, se você tiver interesse, vai estar aqui na descrição do vídeo, vai ter as informações de como você entrar em contato, como você vai fazer, e vai ter também as informações, o link, inclusive, para o WhatsApp da minha equipe, da minha assessoria, que vai conversar com vocês. E aí, eu recomendo que vocês não... Vai ficar o link, vocês só falem com o pessoal por esse número, tá bom? Então, agradeço demais a sua presença aqui comigo, né? E aí, venham conhecer o método Aprovar, que é a menor distância entre o seu atual estado e sua aprovação no mestrado. E deixo essa frase aí, final, para vocês: o sucesso é uma decisão. Então, decida por você, se você quer conquistar aqueles benefícios. Se você quer ingressar no mestrado em 2024, mudar sua realidade financeira, pessoal, profissional, familiar, vem conosco, que a gente já tem aí uns 20 anos aí só de sala de aula, né, no ensino superior, já com mais de 15 anos de orientação, com vários alunos aprovados já, e também porque a gente tem como meta de vida levar professores, profissionais de modo geral, mas em especial os professores, para o mestrado público, gratuito, de qualidade. E ainda tem a possibilidade de você fazer o mestrado com bolsa. Todas essas informações a gente vai dar dentro desse nosso projeto. Isso é um projeto, tá, para poder realmente dar o maior acesso possível, a maior quantidade de acesso às pessoas, porque a gente sabe que, principalmente o professor, ele tem muita resistência a investir na sua educação. Então, é uma forma também de trazer conteúdo de qualidade para vocês por um preço módico, só para a gente dizer que a gente não está entregando gratuitamente, tá? Mas R$20 não paga, como eu disse, nem um lanche. Então, convido você para estar conosco. Essa oferta, hoje são dia 4, ela vai estar valendo até o sábado. Hoje é 4, vai estar valendo até as 23h59 do sábado, dia 6. Quem adquirir, adquiriu. Quem não adquiriu, infelizmente, vai ficar de fora, tá bom? Mas eu tenho certeza que você vai estar conosco, porque você é inteligente e quer fazer valer as metas que você fez no final do ano passado, né? Na transição do ano passado para isso.
Você disse, eu vou ser mais comprometido comigo, eu vou fazer algo por mim, eu vou. Então, que uma dessas metas seja cumprida, você vindo conosco. Quem se antecipa bebe água limpa e o sucesso é uma decisão. Então, decida por você. Até a próxima. Tchau, tchau.